Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Uma alegria muito grande poder refletir com você o Evangelho desta sexta-feira, dia 2 de junho. Hoje a igreja celebra a memória de São Marcelino e de São Pedro. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 11, versículos de 11 a 26. No dia seguinte, pela manhã, ao passarem junto da figueira, viram que ela secara até a raiz. Pedro lembrou-se do que se tinha passado na véspera e disse a Jesus: Olha, mestre, como secou a figueira que amaldiçoaste. Respondeu-lhes Jesus: Tende fé em Deus. Em verdade vos declaro, todo o que disser a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, obterá esse milagre. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido, e vos será dado. E quando vos puserdes de pé para orar, perdoai, se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, as ações simbólicas de Jesus preparam o terreno para o novo. A figueira representa o povo escolhido, porém incrédulo, que não produz frutos, apenas folhas. Uma sociedade assim está condenada à esterilidade. Para que as comunidades tenham vida, Jesus propõe a oração, a fé e o perdão. A esterilidade também atinge o templo, Bela construção, mas igualmente sem frutos. Daí a necessidade de purificação. Ao ouvirmos este Evangelho que Jesus, essas três coisas que Jesus nos propõe para uma vida frutífera, a oração, a fé e o perdão, imediatamente nós temos que olhar a nossa vida, No primeiro momento, a nossa vida. Como está a sua vida de oração? Como está a sua fé, E o perdão, se você tem vivido ou não. E percebemos que se nos faltam essas três coisas, e talvez você já tenha vivido esta experiência, num dado momento da sua vida, se você deixou de orar, oração é um diálogo com Deus. Se você parou de conversar com Deus, quando nós dialogamos, nós falamos, Deus nos ouve. Chega um momento que nós nos calamos, Deus nos fala e nós ouvimos a voz do Senhor. Se não existe mais isso, fica difícil a caminhada. Se nós não temos mais fé, ou se a nossa fé foi diminuindo, esfriando, as coisas também vão se complicando. E se nós temos uma dificuldade, aqui talvez seja consequência, a falta de oração e sem fé, uma das consequências é a dificuldade de perdoar. Mesmo a gente, às vezes, rezando de forma repetitiva, por exemplo, a oração do Pai Nosso, e ali dizendo a Deus, pedindo a Ele que nos perdoe, porque nós também perdoamos nossos irmãos, mas na prática fazendo o contrário. Então, quando nos faltam essas três coisas, a vida não vai dar certo, não vai avançar, não vamos caminhar, Então, essa proposta de Jesus para que a vida seja frutífera, nós percebemos que é realmente essencial e que talvez não esteja dando certo na nossa vida, talvez a gente não esteja avançando, talvez você não esteja conseguindo aquilo que você tem buscado, porque talvez não está rezando como deveria. Sua vida de oração talvez não exista. Quantas pessoas que já perguntei como está a sua vida de oração, e que às vezes diz, eu rezo quando eu vou dormir, eu rezo quando eu acordo. Como se Deus estivesse presente na vida dessa pessoa somente na hora de dormir, na hora de acordar. A oração é um diálogo com o Senhor e é um diálogo constante. Então nós conversamos com Deus o tempo todo.
Você pode estar trabalhando, pode conversar com Deus, elevar a Ele uma prece, agradecer pelo dia de trabalho, pelo seu trabalho, pelo alimento que tem à mesa, por um filho que foi bem na prova, no vestibular, pela natureza, por um pôr do sol, por um nascer do sol, né? Pela chuva, pela sua roupa, sua saúde, por tudo. E às vezes nem precisa parar. É lógico que nós precisamos dos nossos momentos de oração. Na nossa rotina precisamos incluir, ter ali um tempo dedicado a Deus. Mas além disso, nós podemos estar em oração o tempo todo, né? Podemos e precisamos estar com o Senhor o tempo todo. Então, se nos falta isso, fica ali uma lacuna. E se existe uma lacuna na nossa vida espiritual, olha, quem vai se aproveitar disso? Nós já sabemos, você já sabe, né? O inimigo de Deus vai preencher o espaço que você está deixando vazio, o espaço que seria de Deus, que você está deixando vazio. Então, talvez você não esteja alcançando aquilo que busca, e talvez as coisas não estejam dando certo na sua vida, porque você não está rezando e não está com sua vida de oração como deveria. E aí, obviamente, se você não acredita em Deus, se você tem vivido de tal forma acreditando que o que você tem alcançado é mérito seu, já não existe mais Deus nas situações da sua vida, né? No que você projeta, no que você deseja, no que você alcança, se é só mérito seu, não tem mais a participação de Deus aí, o trem está mais complicado ainda, né? E se há uma dificuldade, como o Senhor diz no Evangelho, de você perdoar o seu irmão, se você carrega consigo esse rancor, essa amargura, coração fechado, alguns com o coração tão petrificado, né? Fica difícil Deus chegar e te ajudar. Então, ao ouvirmos esta mensagem do Evangelho de hoje e ao refletir sobre a nossa vida, se identificarmos a necessidade de mudança, que possamos provocá-la, né? Estejamos abertos de tal forma a buscar todos os dias esse diálogo com o Senhor, ter fé em Deus sempre e viver o perdão, que é uma dádiva divina concedida a cada um de nós. Quando nós perdoamos ou pedimos perdão, tiramos um peso gigante de nossas costas e a vida torna-se mais agradável, mais leve de ser vivida. Deus abençoe você, que o Espírito Santo de Deus te ilumine e te ajude, então, a manter isso na sua vida, trabalhar na sua espiritualidade, voltar o seu olhar para Deus, focando de modo especial a oração, a sua fé e o perdão. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.